Olha que doido esse versículo, né? Que eu sempre achei uma loucura isso aqui. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Alguém já cometeu pecado aqui? Então você não é nascido de Deus, sinto muito. Você veio à toa na igreja. Quem é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. Semente. Quem coloca a semente no homem? A Bíblia fala que a palavra de Deus ela é semente. E a palavra no grego é esperma. Quem coloca a semente no coração do homem? Deus. Onde será que ele coloca a semente? Deus coloca no Espírito. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, e vai até a divisão da alma e do Espírito. Você vai ouvir um discurso inflamado de quem quer que seja, um político, né? Você vai se emocionar. Você vai ficar com os olhos marejados, você vai chorar de emoção. Pode ser, quem sabe, né? Mas essa emoção está onde? A palavra de qualquer um, seja político, um instrutor, um guru, um mentor, nunca chega no espírito. É só a palavra de Deus que chega no espírito. Porque é de Deus, aquele radinho que a gente tem aqui é de Deus, gente. Ninguém consegue sintonizar lá. Nem o pé de pano. Mas olha só, que negócio é esse? Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Quem me explica isso aqui? Não comete mais pecado? O espírito peca? Não, nunca. Mesmo antes de conhecer Jesus, quando o espírito está mortificado, ele não peca, ele só está mortificado. O espírito não peca, é a dimensão de Deus. Por isso que a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não comete pecado, mas olha o que ele está dizendo, aquele, você, eu, o que nós somos? Nós somos um espírito. Parece uma sessão espírita, mas não é esse o objetivo. É isso que a Bíblia diz que você é. Você não é o que você faz, o que você aprendeu a vida inteira, ou você não é o conjunto das suas derrotas ou das suas vitórias. Você guarda por enquanto isso. Você é um espírito. A gente vai dizer, Deus vai mostrar quem nós somos nessa condição de espírito. Agora, guarda uma coisa. A nossa alma, ela pode ter 2 influências. Aliás, os nossos sentidos, né, os nossos 5 sentidos, eles nos conectam a esse mundo e trazem informação para a nossa alma. Então, quando você vê alguma coisa, isso te deixa amedrontado, ou animado, ou encorajado. Quando você ouve alguma coisa, pode te causar temor, ou pode te incentivar. Então, aquilo que você recebe pelos seus 5 sentidos, alimentam a alma. Então, eu posso viver uma vida movida pelos meus sentidos, pela minha percepção do mundo ao meu redor, ou como Paulo diz, nós não andamos por fé e não por... Então, você pode deixar que o seu eu, que o homem interior, influencie a sua alma. Tudo vai depender para onde você vai olhar. Em qual cumbuca você vai se alimentar. Se você se alimenta tudo que você vê ao seu redor, como aconteceu com Saul. Samuel chegou lá, Samuel falou assim, vai lá, espera que eu vou oferecer o sacrifício. E lá, passava o tempo, Samuel não chegava, o exército filisteu avançando, o povo de Israel indo embora, mudando de time. Falei assim, demorou muito. A Bíblia diz assim, movido pelas circunstâncias, ofereceu o sacrifício. Dali meia hora chega Samuel. Falei assim, que fumaça é aquela lá? Falei, não, veja bem, você não vinha. Movido pelas circunstâncias, para onde você vai olhar? Mas vamos lá, não vou desviar do assunto não. Olha o que diz 2 Coríntios 5,17, é importante você entender isso aqui. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. A palavra criatura aqui é criação. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Não é uma funilaria, não é um remediado, não é uma melhoria. É uma nova criação. Quando você passa a ter a sua história com Jesus, você é uma nova criação. Óbvio. Por que é nova criação? Me explica aí, olhando para essas 3 dimensões, por que você é uma nova criação? Você ganhou um corpo novo? Ficou mais bonito? Você ganhou uma alma nova? Uma carne nova, uma mente nova? Não, mas você ganhou um espírito novo. De quem é esse espírito? De Deus. Você não tinha, então você vira uma nova criação. O seu eu é uma outra coisa. Do 0 para o 1. Apocalipse 1, 5 e 6. Então esse texto aqui, vamos dizer assim, ele é o ponto crucial de hoje para a gente entender quem nós somos, quem você é, quem que eu sou. Já vimos que a gente não é o corpo que a gente tem. Nós não somos a nossa alma, nós somos espírito. O homem interior. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra,
aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Você se identifica com isso? Você que um dia se colocou debaixo de Jesus, ele te lavou com o sangue dele, tá certo? Então de quem que está falando aqui? É de você, é de mim. Jesus nos lavou com o seu sangue. Verso 6, continuação do texto. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele glória e poder para tudo sempre. Amém. Então olha só, no mesmo texto que fala o seguinte, ele nos amou e nos lavou pelo seu sangue, isso está falando de nós hoje. Isso está falando da gente no céu. Vírgula. E nos fez reis e sacerdotes. Então vamos voltar aqui um pouco atrás, lembrando das 3 bolas lá. O que você é? Espírito. Esse é o seu homem interior. Mulheres, entenda, é mulher interior também, né? Mas esse é o seu homem interior. O que Deus fez nesse homem interior? Lavou e nos fez. Ele nos fez. O que ele fez, não é o sangue ali, nos lavou com o sangue. E o que ele nos fez, esse homem interior? Reis e sacerdotes. Independente do que isso signifique, o que isso implica, entenda que ele está falando de você e de mim. Essa é a nossa identidade aos olhos de Deus. Quando Deus te olha e fala assim, você é um empresário, você é um azarado, você é um fortão, você é um diabético. Não. Você é rei e você é sacerdote. É dessa maneira que Deus te fez. A gente vai passar a vida inteira não entendendo completamente o que significa rei e sacerdote, porque está falando. É bom a gente aprender. Quanto mais você aprende, mais você entende o que você é. Mas entenda, pelo amor de Deus, por agora, que a sua identidade, você é rei e você é sacerdote. Então, quando você ouve isso, eu já ouvi e já pensei assim, falei, isso é minha arrogância de pregador muito atirado, viu, Aninho? O cara fica falando essas coisas porque ele quer mostrar que ele é mais que os outros. Está escrito, Deus te fez rei e sacerdote. Curto e grosso, então, o rei reina, né? O rei, ele não é comandado, ele comanda. O rei, ele não é um termômetro. O termômetro você põe para medir a temperatura, né? Você vai falar, está 27, 28, 0 graus. O termômetro serve para dizer o que está acontecendo aqui. O rei, ele é termostato. Sabe o fogão que você mexe lá para você ligar o fogo? Você põe no muito, no baixo, você manda. O rei manda. O rei, ele determina a temperatura, ele não sente a temperatura, ele não reage à temperatura, ele determina. Quando o rei entra no recinto, o recinto se dobra, ou ele é completamente sujeito àquela iminência que está entrando. Ninguém fica displicente quando vai entrar o rei e a rainha pela porta. Já estava tudo preparado, porque o rei influencia o ambiente e não é influenciado por ele. O sacerdote, se a gente quiser também falar rapidamente, eu não vou falar de sacerdote hoje, eu vou falar de rei. Mas sacerdote é aquela pessoa que representava o povo perante Deus e livrava a barra do povo. Ensinava o povo o sacrifício. Então ele era um interlocutor entre Deus e o povo e as pessoas comuns. Então se Deus te fez um rei, não é para você ser influenciado, mas para influenciar. Se você é um sacerdote, você é alguém que tem essa prerrogativa, você tem essa capacidade de representar Deus para todo mundo. Não é ser o bonitão, santarrão, aquele que está com uma auréola, não é isso. Mas você, de fato, representa uma conexão com Deus. E se você entender que essa é a sua identidade, as pessoas vão perceber isso. Olha só o que diz esse texto. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos. De novo, ninguém chega a isso que está escrito aqui no final do verso. Nós somos feitos. Justiça de Deus. Lembra das 3 bolas lá? O que é a justiça de Deus ali? Qual das 3? É o teu espírito. O teu homem interior é justiça de Deus. E tem os benefícios e as prerrogativas de ser a justiça de Deus. Então, pensa bem. Quem você é? Eu fiz a pergunta lá atrás e agora eu repito a pergunta, né? Quem é você, então? Então, vamos ver se vocês aprenderam. O que você é? O que Deus te fez? Opa, você é espírito, Deus te fez rei e sacerdote. E de acordo com esse texto aqui, você pode dizer o seguinte, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, eu vou te falar uma coisa, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Não é nos meus atos, na minha justiça, no que eu faço. Não, porque justiça eu não conquisto.
Se pela ofensa de um a morte reinou, logo muito mais os que recebem a abundância da graça. E o dom da justiça. A justiça é dom, é presente. Você não alcança ela, você recebe. Mas eu queria te contar aqui uma historinha do rei e a prostituta. Imagina que lá na época medieval, na Inglaterra, dependendo da época e da região, as prostitutas elas eram punidas. Em alguns momentos elas eram até toleradas, e isso existia uma regulação, mas em alguns outros momentos, em alguns lugares, as prostitutas elas eram punidas. Não chegava à morte, mas tinha lá algum tipo de condenação, de pena, de multa, e até eles usavam, em alguns momentos, uma máscara, né? Então usavam uma máscara de ferro, fechada com um cadeado aqui, com alguma cara bem feia. Então aquela mulher andando na rua era uma prostituta, né? Então era uma vergonha, né? Então é uma humilhação. Agora imagina, agora essa história é a história do conto de fadas, né? Imagina que um rei jovem, bonitão, que nem esse aí, né? Ele assume o reinado e ele decide perdoar todas as prostitutas. Não tem punição, condenação alguma. Se alguém está com uma máscara, vai tirar. Se alguém na cadeia, vai sair. Se alguém pagou multa, vai ser reembolsada. Então, não é mais um crime. Ele perdoou todas as prostitutas. Fala para mim, para essa prostituta que tinha esse estilo de vida e agora recebeu perdão do rei, será que esse perdão que o rei decretou é uma motivação suficiente para ela sair da prostituição? Então, vamos continuar a história, Zilda. Um belo dia, o rei sai com seu cavalo branco para andar no seu reinado, nas ruas, com as pessoas comuns. E ele olha para uma mulher e se apaixona por uma mulher, e essa mulher é uma prostituta, perdoada. E essa mulher se apaixona por ele. E essa paixão é tão forte que ele decide se casar com essa prostituta. Então, casando com o rei, essa prostituta se torna o quê? Rainha. Então, quem ela era e o que era agora? Então, o que ela era? E agora ela é uma rainha. Agora, como rainha, recebendo o amor do rei e tendo amor por ele, isso é motivação suficiente para ela deixar de ser prostituta? Mas, é uma história do conto de fadas e eu escrevi o fim, certo? Então ela foi motivada a não mais seguir na prostituição. Eu estou contando essa história bonitinha, emocionante, pelo seguinte: foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Aliás, Jesus ele se coloca como noivo e a igreja como a noiva. Aliás, nessa relação entre esposo e esposa, mesmo no Antigo Testamento, Deus se coloca como o marido, como esposo, e Israel já foi comparado a uma prostituta, alguém que adulterou, saiu da adoração do seu Deus para seguir outros deuses. Se a gente vê mais especificamente no livro de Oséias, Deus fala para Osés, que era um profeta, o profeta tinha uma vida dura, fala assim, vai lá e casa com aquela prostituta. Fala assim, meu Deus, tanta gente bonita vendo casa. Casou com ela, teve filho com ela, o que ela fez? Voltou para a prostituição. Fala assim, vai lá, pega ela de novo. Falou, Deus está brincando comigo. Né? E por que ele fez isso com o profeta? Porque era o que está acontecendo na relação dele com Israel. Então foi exatamente isso que Jesus fez conosco. Ele não só nos lavou com o seu sangue, ele não só deu um decreto e falou assim, perdão, prostituta não é mais crime, a prostituição. Não, mas ele se casa com a gente. Então a motivação de eu ter meus pecados perdoados, legal, bacana, bacana, Jesus me liberou, agora de repente eu já posso fazer minhas coisas erradas, não estou condenado mesmo. Falei assim, não, mas agora ele se casa comigo. Então no momento que eu o percebo como alguém que me ama, independente de quem eu sou, então a motivação para que eu largue, né, do que é ruim, ela é uma coisa natural, porque Jesus se desposa comigo. Está claro isso? Mas entenda que nós somos espírito, mas Deus me fez rei e rainha, né? E sacerdote, e sacerdotisa. Como isso funciona aqui no dia a dia nosso? Lembra lá do placar que eu falei no início lá, né? Você e os adversários da vida. Né? Quem ganha esse jogo? Quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu? Quem sou eu para superar todos esses problemas, esses desafios, esses inimigos, essas montanhas que a vida coloca diante de mim? Quem sou eu? Você é rei. Você é rainha. Então a tua identidade, e não é porque os seus vizinhos falam isso,
A tua identidade perante Deus, você é rei e um rei reina. Você é rainha e uma rainha reina. Então eu volto a esse texto aqui, que eu já citei ele aqui, que fala, porque se pela ofensa de um só a morte reinou, logo muito mais os que recebem, notem, isso você não alcança, você recebe a abundância da graça e o dom da justiça. O que vai acontecer? Reinarão em vida através de Jesus Cristo. Então a nossa posição diante de todos os adversários da nossa felicidade não é uma posição de submissão, de passividade, de inferioridade. Não, ele me coloca como rei e como sacerdote. Se eu entendo que eu sou um azarado, que eu perco todas, que minha vida é difícil mesmo, que eu sou, muitas vezes, nas orações, Senhor, olha, eu sou um pobre pecador. Você é pecador? Tudo que a gente falou até aqui, eu quero te perguntar, você é um pecador? Se você fala, não, mas olha, eu peco, você está falando com a sua alma. Você não é a sua alma. Você não é o seu corpo. Então essa pergunta aqui ela é capciosa e como isso aqui vai estar gravado, muita gente vai achar que a gente é louco, né? E alguém fala, como não é pecador? Então entenda, se alguém está assistindo, assiste desde o início. Entenda que Deus te classifica como homem interior. A sua identidade perante Deus, você é o homem interior. Porque Ele colocou da natureza dele, da semente dele, no seu espírito. O teu espírito nunca pecou e nunca vai pecar. Não pecava antes de Jesus porque você estava mortificado, você não tinha o espírito vivificado. Vivificou em Jesus, seu espírito nunca vai pecar. Porque aquilo é a semente de Deus dentro de você. Só tem coisa boa no teu espírito, porque é só Deus que se conecta a Ele e coloca coisas lá dentro. Então, quando eu pergunto, você é um pecador? Entenda primeiro quem é você. Eu não sou a minha alma, eu não sou as minhas experiências, eu não sou o que eu faço, eu não sou o que eu acho de mim. Eu sou o que Deus diz que eu sou. E se Deus diz que eu sou o homem interior, então o homem interior, o espírito, não peca. Deus, tem misericórdia de mim, um pobre pecador. Sabe essa oração que você quer convencer Deus, fazer um chamego, quem sabe ele tem dó de você e te abençoa? Está tudo errado, gente. Você é um miserável pobre pecador. Né? A gente está acostumado também com alguns mitos, né? Então a gente tem lá que enganoso é o coração e mais perverso de todas as coisas. Quem o conhecerá? A gente pega aquilo do Antigo Testamento, porque o nosso coração é enganoso. Então tira da Bíblia que Deus te deu um novo coração. Tira da Bíblia que Ele deu do Espírito dele. Porque o seu coração, e ali está falando, não é da carne. Ali está falando do seu espírito, do seu âmago, da sua essência de Deus. Então, no Antigo Testamento eu podia dizer isso. Porque o Espírito não habitava nas pessoas. Né? Só quando no Pentecostes que ele veio e passou a habitar. Oh, Deus, meu coração é enganoso. Não, teu coração é perfeito. Tua carne é o problema. Então, quando você fala assim, olha, puxa, eu tenho pega aí e fala assim, eu tenho um vício, X, não importa. Vício não é só o cigarro, o álcool, a droga, tem tantos outros vícios, hábito, língua e tal. Eu tenho um vício. Né? Então, eu sou um adicto, eu sou um linguarudo, vamos pegar outras coisas, eu sou um cara avarento, eu gosto de dinheiro, eu sou uma pessoa explosiva, eu sou empresário de sucesso, eu sou bom em vendas. Não, você é um rei e um sacerdote que tem problema com algum vício. Você é um rei e um sacerdote, mas que tem um problema com a sua língua. Eu sou hipertenso. Não, você é um rei e um sacerdote que tem um problema na pressão. Pode parecer uma bobagem que eu estou falando, mas quando você junta as duas coisas, você diz que a sua identidade é aquilo que você sente, os males que você tem, ou os talentos. Quando você acha que é uma coisa só, então você não entende que você tem uma parte que é divina, que você é rei. Porque mesmo que se você se acha o cara o top, o máximo, tem alguma coisa que você sabe que você está mal, irmão. E pior, quando você acha que você é alguma coisa negativa, você não consegue dissociar isso da sua identidade. Então você é aquele mal, você é aquilo que você já fez sempre de errado na vida e que você não consegue superar. Não, você é um rei, um homem interior sem pecado que tem problemas com algumas coisas. Aí eu estou vendo aqui o eu interior, o homem interior, eu estou me vendo aqui como rei e eu tenho uns problemas para vencer. Eu tenho esses adversários. Então quando eu olho aquilo que é ruim na minha vida como adversário, opa! Quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu nesse jogo? Eu sou rei. Eu sou rei. Não é isso, gente, isso não é exigir coisas de Deus,
não é uma presunção, não é poder da língua, não é nada disso. Eu estou falando da Bíblia. A Bíblia diz que você é o seu homem interior e que Deus te amou, lavou com o sangue dele e te fez rei e te fez rainha contra os adversários da vida. Ah, certo, então como é que faz? Você vence tudo? Eu não, estou aprendendo, gente, eu quero aprender. Mas o que eu não posso, eu te convido a também não fazer, é se conformar com os adversários da vida, que é assim, porque eu sou assim. Precisa dormir mal toda noite? Precisa sentir dor de estômago toda vez que você come X? Precisa ter problema de estômago, de intestino, toda vez que você faz Y? Precisa passar mal toda segunda-feira? Precisa ter tontura? Precisa ter a dor nas suas costas, na sua perna, no seu ombro? Ah, que eu não vou tomar remédio. Não, não toma, o que o médico mandou, vai atrás. Você tem receitadinho de outro, vai lá, o que a gente vai conseguindo. A Bíblia diz o seguinte, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, onde não pode haver mudança nem sombra de variação. O remédio é uma boa dádiva. A cura é o dom perfeito. Percebe? Então Deus usa médico, Deus usa medicamento, Deus usa esse charlatanismo na igreja, na família. Não, toma esse remédio aqui, esse remédio é bom. E vai, né? Você vai recomendando e a gente vai tomando, é o que os parentes falam, né? Acontece, não tem jeito. Não tem problema nenhum, mas saiba que você não é isso. Você não é uma pessoa que tem sempre esse problema de pressão, que você nunca vai conseguir dormir bem, que você sempre vai ter problema de estômago, teu intestino sempre vai desandar, você sempre vai ser fraco, você sempre vai ser isso e aquilo. Você não é isso. A sua identidade, você é rei e você é sacerdote.